Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de redação. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, de alguns exercícios, né, não todos, que vocês já fizeram, se estão acompanhando e conforme eu tenho aconselhado, já fazendo as atividades de acordo com o que eu vou passando, aí também é só fazer o processo de correção para não sobrecarregar, já que a gente não tem uma previsão de quando retornaremos e como retornaremos, para que não fiquemos sobrecarregados, eu acho que é interessante a gente fazer esse processo. Então, o primeiro exercício que nós fizemos com o gênero artigo de divulgação científica foi a leitura e interpretação do artigo Abelhas Vigiadas. Então, eu fiz um breve resumo, só que eu não sei ser breve, então talvez eu me estenda além do necessário, porém, a ideia é só ler aqui os tópicos, tá? Então, comecei identificando aqui quais são os elementos presentes ao longo do artigo. O título, óbvio, né, que é a propaganda, o resumo do texto, então, abelhas vigiadas. Aí depois nós temos a linha fina, que é um complemento daquilo que nós vamos encontrar ao longo do texto. No primeiro parágrafo, nós temos ali a introdução, a contextualização, então, o porquê e sobre o que esse estudo esse artigo, né, essa pesquisa foi realizada. No caso aqui é pelo registro expressivo, né, de declínio da população de abelhas em vários países e coloca, né, inclusive aqui no nosso, no Brasil. Aí depois, no segundo parágrafo, e aí a gente tem ali desenvolvimento, mas o desenvolvimento vai ser o restante de todo o texto, até porque a gente não tem um parágrafo de conclusão, já que o texto não foi transcrito aqui em sua totalidade, até porque vocês viram que ficaria bem extenso se fosse colocar todo o texto aqui, né? Apesar de ser um texto muito interessante que vale ser lido na íntegra. Então, no segundo parágrafo, nós temos o desdobramento do primeiro, por quê? Porque ele logo no início já diz, entre as prováveis causas para o desaparecimento das abelhas, e aí fala da questão dos componentes químicos, né? Aí, no terceiro parágrafo, a gente continua então nessa ideia de desenvolvimento e o objetivo dessa pesquisa. Então, lá, ó, na busca por respostas que ajudem a combater o problema, e aí a gente tem as instituições, né, que foram responsáveis por ajudar nesse desenvolvimento da pesquisa. No quarto parágrafo, nós temos ali a aplicação da pesquisa, do estudo, com foco onde? Na Austrália. E já temos ali o discurso de especialistas na área que a gente sabe que dá muita credibilidade ao texto. O quinto parágrafo, a gente tem uma comparação desse estudo, dessa aplicação, entre, né, Austrália e Brasil. E no sexto parágrafo, a gente tem o foco nessa aplicação aqui no Brasil. O sétimo parágrafo traz ali um novo estudo que será realizado também, né, no Pará, mas com abelhas nativas sem ferrão. Então, já dá, né, ali como que vai funcionar, já dá uma ideia de como que vai funcionar esse próximo estudo. O oitavo parágrafo tem a explicação sobre sensores, porque o título e a linha fina já nos colocam essa ideia, né? Então, de como vai ser o procedimento. Porém, quando você lê abelhas vigiadas, só abelhas vigiadas, não dá para saber ainda ter uma ideia de que é vigiada, porque é no sentido de ser acompanhada por esses microsensores, né? Mas quando a gente lê a linha fina, já passa essa ideia. Então, no oitavo parágrafo, a gente tem a explicação do que é o sensor. No nono, é a continuação da explicação, focando ali no microsensor, trazendo ali imagens que mostram, né, para que a gente possa compreender melhor como que funciona. Depois, nós temos um subtítulo, agrotóxicos e abelhas, então, para mostrar como, aqui vai ser o foco, em como afeta o comportamento das abelhas o uso dos agrotóxicos. Então, o décimo parágrafo vai mostrar essa alteração do comportamento das abelhas, essa observação em relação a isso. No 11º, o objetivo, então, de se estudar essa alteração no comportamento. O 12º, o 13º e o 14º parágrafos vão tratar da exemplificação. Então, vamos ter ali um relato de experiência para mostrar como que os agrotóxicos afetam o comportamento das abelhas, tá?
E por fim, nós temos a referência do artigo, né? Quem escreveu, o título, onde foi publicado e o ano. Aí, no finalzinho da página 8, tem um exercício lá que eu coloquei aqui para vocês. Então, sobre o texto lido, era para vocês completarem o quadro. O título, então, Abelhas Vigiadas, subtítulo, microsensores ajudam a entender o comportamento de apis mellifera exposta a pesticidas e mudanças climáticas. Áreas do conhecimento envolvidas, tecnologia e biofísica. Autoria de Nora Ereno. Data da publicação, julho de 2014. Suporte, revista FAPESP, né? Revista de pesquisa FAPESP. Público leitor. Bom, gente, se é um artigo de divulgação científica, então, além dos alunos, né, que estão ali, dos acadêmicos que estão estudando, seja na área de tecnologia, seja de biofísica, também é para o público em geral, quem tem interesse no assunto. Lembra, se é um artigo de divulgação científica, é para que seja, vai ser assim bem óbvio, vocês vão falar, nossa, sério, Sandra? Mas é sério, né? Não é divulgação? Para divulgar, ele tem que ser o mais claro possível e tem que atingir o maior número de pessoas possível. Então, o público vai ser tanto os acadêmicos quanto as pessoas em geral. Na página 9, entre as alternativas a seguir, assinale a que melhor resume o objetivo do texto Abelhas Vigiadas. Então, já sabemos que será somente uma. Questionar as teorias até então apresentadas sobre as razões que levam ao desaparecimento das abelhas. Questionar, a gente não viu esse tipo de questionamento. O questionamento que se tem ali, que se tem em qualquer texto, é da problemática que será desenvolvida. Mas não é esse o foco do Abelhas Vigiadas. Então, essa não. Incentivar a agricultura orgânica como maneira de conter a alarmante mortalidade das abelhas. Não, né? Porque não há um incentivo ali nesse campo específico, né? Na realidade, é mostrado um outro tipo de estudo que busca compreender o que está acontecendo, né? Relatar experiências de apicultores que notaram o desaparecimento de abelhas. Essa também não, né, gente? A gente tem um relato ali, mas é de quem aplicou, né, os estudos, enfim. Divulgar estudos que buscam entender o comportamento das abelhas e explicar possíveis causas para o desaparecimento desses insetos. Sim, é um artigo de divulgação que está divulgando o quê? Estudos que estão fazendo o quê? Justamente tentando entender por que está ocorrendo, né, essa situação alarmante em relação às abelhas. Convencer o leitor a preservar a vegetação e alertar para os perigos do uso de inseticidas agrícolas. Lembra, gente, que por mais que seja um texto em que a sua opinião aparece de uma forma ou outra, no sentido de que é aquilo no qual você se debruçou a estudar, logo você tem uma opinião formada sobre aquilo, mas é um texto que não tem que aparecer sua opinião. Então, não tem como eu convencer o leitor, não vai ser esse o meu objetivo. Eu posso gerar uma reflexão e, porventura, convencê-lo de alguma forma, mas porque ele se informou, né? Porque ele teve contato com o meu texto. Então, a alternativa correta será a letra D. Depois, assinale as estratégias que a autora utilizou no início do texto para atrair o leitor não especializado, ou seja, eu que não sou especializada nessa área. A ausência de termos científicos no título. Sim, né? Porque realmente não tem. Qual que é o título? Abelhas Vigiadas. Um título bem simples e atrativo. Uso do nome científico da abelha na linha fina. Para atrair o leitor não especializado, na realidade aqui é mais para o leitor especializado, né? Então essa não. Apresentação da relevância do estudo logo no primeiro parágrafo. Sim, é colocado lá o porquê que se faz necessário, né, ter esse tipo de estudo. Esclarecimento de que a Time, famosa revista estadunidense de publicação periódica, também já publicou matérias sobre o mesmo assunto. Sim, tem lá a referenciação à revista Time. Então, as alternativas serão A, C, D. Time não é uma publicação voltada especificamente ao público acadêmico ou científico, mas sim ao público geral que deseja se manter informado sobre acontecimentos da atualidade. Compare o título e a chamada da matéria da revista Time sobre a morte das abelhas com o título e a linha fina do texto publicado na revista Pesquisa FAPESP.
E aí a gente tem, então, na Time, o mundo sem abelhas e na FAPESP, abelhas vigiadas. A chamada da Time, o preço que pagaremos se não descobrirmos o que está matando as melíferas e microsensores ajudam a entender o comportamento de apis mellifera exposta a pesticidas e mudanças climáticas. Aí está pedindo para vocês fazerem uma comparação, marcando as características correspondentes. Vamos ver ali. Destaca a existência de consequências do desaparecimento das abelhas para o ser humano. Isso é feito na Time ou na FAPESP? Na Time, né, gente? Porque, o que vai acontecer? O preço que nós vamos pagar, né? Alude ao método que pode ajudar a compreender os hábitos das abelhas. É o da FAPESP, porque microsensores, né, ajudam. Busca envolver o leitor no problema do desaparecimento das abelhas. Quando coloca ali o descobrirmos, automaticamente nos coloca no texto. Então, vai ser a Time. Depois, na 6, está pedindo, né, para fazer essa discussão, mas vocês podem ter anotado aí no caderno de vocês. Qual desperta mais atenção de um maior número de leitores? Provavelmente, gente, a revista Time, porque ela é mais alarmante, a gente pode colocar até sensacionalista, né? O mundo sem abelhas, o preço que pagaremos, né? Então, né, a Time. Na chamada da revista Time, foram empregados verbos na primeira pessoa do plural, que é o que eu falei para vocês. Qual que é o efeito de sentido disso? A aproximação com o leitor, porque nos coloca ali no texto. As revistas podem ser consideradas publicações similares e que tenham o mesmo público? Não, né, gente? Porque se tá colocando lá que a Time é para o público geral e a FAPESP, no caso, a revista da FAPESP é direcionada mais para o público, né, de ensino superior. Por mais que queira atingir e possa atingir uma população como um todo, o foco dela vai ser mais no ensino superior. E daí aqui, no caso, é pessoal, né, em sua opinião, porque Abelhas Vigiadas menciona uma capa da revista Time, que não é uma publicação dedicada exclusivamente a divulgar estudos da área científica, para mostrar que é um assunto que já ganhou o mundo, não é um assunto restrito só, né, aqui ao campo ali de desenvolvimento de pesquisa, ali da FAPESP e da Dinorá. Né? Na realidade, é um assunto mundial, de interesse mundial. Então, isso dá mais ainda credibilidade. No exercício 7, na página 10, diz o seguinte: apesar de mencionar mais de um estudo acerca do desaparecimento de abelhas, o texto da pesquisa FAPESP se atém especialmente a uma pesquisa, sobre a qual apresenta mais detalhes. Quem coordena esse estudo é o físico, né, o Paulo de Souza. Qual que é o objetivo da pesquisa do Paulo de Souza? É analisar, gente, o comportamento das abelhas que são expostas, né, aos pesticidas e às mudanças climáticas, para que assim a que objetivo ele vai chegar? A entender, né, e talvez até poder ajudar, talvez conter esse problema do desaparecimento, né, das abelhas. Nessa pesquisa, o desaparecimento das abelhas é relacionado a quais fatores? A gente acabou de colocar ali, né? Pesticidas e mudanças climáticas. Depois diz assim: do 3º ao 9º parágrafo, são descritas em detalhes as etapas e as características da pesquisa. Identifique e transcreva trechos que revelam esses detalhes. Eu coloquei aqui somente aquilo que eu já tinha feito lá no início, na explicação sobre o texto, mas aí vocês devem ter colocado os trechinhos que comprovam, tá? É melhor que assim seja. Aqui eu não coloquei para não ficar cansativo. Porém, no 3º parágrafo, só retomando, a gente tem ali o processo de desenvolvimento de microsensores e a influência de pesticidas e de eventos climáticos. Do 4º ao 7º parágrafos, a gente tem a aplicação do estudo na Austrália e no Brasil, e no 8º e 9º parágrafos a gente tem a explicação sobre o que são os microsensores e como eles funcionam. Eu optei por colocar a imagem que estava lá na página 10 aqui, porque o exercício referente a ela está na página 11, né? E aí diz o seguinte: sobre as funções e as características dessa imagem,
Analise as frases a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Possibilita ao leitor visualizar como será o monitoramento das abelhas e assim entender melhor como se dará a coleta de dados da pesquisa. Verdadeiro, né, gente? Porque está apresentado de uma forma mais simplificada e de mais fácil entendimento. Apresenta informações adicionais que não são exploradas no artigo, mas que ajudam a entender melhor como a pesquisa será feita. Falso. Lembra, assim como o infográfico, quando ele é utilizado, ele é para complementar informações, não extrapolar as informações que a gente já vai encontrar no texto escrito propriamente, né? Favorece a compreensão do artigo por um número mais expressivo de leitores. Sim, porque muitas vezes se ficou com dúvida de como funcionaria, por meio ali do desenho é mais fácil identificar. E lembrando que não é só desenho, que a gente tem ali também um resuminho dos procedimentos que serão utilizados, das fases, né, que serão seguidas. Resume esquematicamente as informações que aparecem do 3º ao 9º parágrafo. Sim, porque se vocês observarem lá como que é apresentado, como são, apresentadas as informações, a gente vai ter uma síntese disso tudo aqui nessa imagem. É um infográfico, pois ali a imagem e textos sintéticos explicativos. Sim, né? Como a gente viu, a gente tem o texto tanto verbal quanto o texto não verbal. E isso é característico do infográfico. Depois, além do estudo que visa mostrar o comportamento das abelhas quando expostas a defensivos agrícolas potencialmente tóxicos e a mudanças climáticas, outra pesquisa é mencionada na parte final do texto. O que essa pesquisa analisa? Então, a relação entre a morte, né, das abelhas e o uso de agrotóxicos. Lembra lá que tem até o subtítulo que é, deixa eu achar aqui, agrotóxicos e abelhas, né, que mostra lá o comportamento. E logo no primeiro parágrafo a gente já tem ali quem que coordena essa pesquisa, esse estudo, que é o Osmar Malaspina, do Instituto de Biociências da Unesp. Depois, que elemento é relacionado ao sumiço das abelhas, tanto nessa pesquisa quanto na do grupo de Souza? E aí é o uso de neonicotinoides, que é uma classe de defensivos agrícolas. E isso a gente encontra lá no 12º parágrafo, bem no finalzinho dele, que diz lá: o resultado de uma análise feita apontou que o inseticida neonicotinoide era o responsável pelas mortes, né? Depois, o artigo Abelhas Vigiadas explora mais detidamente a pesquisa lá do Paulo de Souza, né, do que a pesquisa do Osmar Malaspina. Mas a menção a outro estudo não é mero fruto do acaso. O autor do artigo desejava relacionar as duas pesquisas e sinalizar alguns aspectos importantes para o leitor. E aqui tá para a gente colocar quais dessas alternativas podem ser possíveis motivos para ele ter feito essa escolha, tá? Então, trata-se de um estudo que estabelece uma hipótese também explorada no estudo coordenado por Souza? Sim, porque ambos estão falando do quê? Ambos os estudos estão falando do quê? Da questão do desaparecimento das abelhas. O estudo reafirma a validade de se pesquisar mais sobre a mortalidade das abelhas. Também, claro. O pesquisador da Unesp cita números alarmantes quanto à mortalidade de abelhas no Brasil nos últimos anos. Sim. Um dos experimentos coordenados pelo professor da Unesp revela que as abelhas, quando expostas a agrotóxicos, são invariavelmente afetadas, ainda que nem todas morram. Sim. Isso a gente vê também lá no 12º parágrafo. Os coordenadores das duas pesquisas chegaram a conclusões diferentes e não complementares sobre a morte das abelhas. Não, né? Na realidade, são conclusões similares, porque tanto no estudo do Souza quanto no estudo do Malaspina mostra essa questão da influência, né, no desaparecimento das abelhas, na extinção das abelhas, por meio dos pesticidas e dos eventos climáticos. Então, eles se complementam. No caso do Malaspina, mais com esse foco mesmo para o uso, né, dos agrotóxicos. Aqui, eu trouxe nesse slide as páginas 12 e 13 condensadas em uma só. Por quê? Porque daí a gente já trabalha essa interpretação e finaliza, na realidade, essa interpretação referente, né,
artigo Abelhas Vigiadas. Aqui nós temos a questão do emprego do discurso direto. Lembra lá que o discurso direto é quando eu coloco a fala do especialista, eu cito a fala de alguém da forma que foi dita. Então, como a gente vê aqui na exemplificação, no 1, 2, 3, nós temos ali sempre, né, diz o físico, diz Souza, ressalta o pesquisador, aí os verbos, né, descende. Mas eu poderia fazer também por meio do discurso indireto. Então, eu reproduziria as ideias da fala, não a fala propriamente dita. Então, as ideias seriam o quê? Por meio das minhas palavras, eu colocaria o que ele quis dizer. Então, o físico Paulo de Souza, coordenador da pesquisa e professor visitante do ITV, comenta sobre a necessidade de estudo sobre o comportamento dos insetos. Entenderam? Eu estou colocando o que ele disse, porém, com as minhas palavras. Aí, o seguinte questionamento que nós temos ali na letra A. Por que a autora do artigo optou por reproduzir no texto a fala do pesquisador empregando o discurso direto e não o indireto? Gente, a partir do momento que eu coloco no meu texto a fala do especialista da forma que ele disse, eu dou muito mais credibilidade ao texto, né? Porque é passível de interpretação? Sempre é. Porém, é o especialista no assunto. Então, quem vai questionar estará questionando um especialista. Então, tem um peso maior quando eu coloco a fala conforme ele mesmo disse. Depois, na letra B, diz o seguinte: volte ao texto e analise. Porque em ao final da fala, há mais informações sobre Paulo de Souza do que nos fragmentos 2 e 3. Porque, gente, foi a primeira vez que ele foi citado. Toda vez que alguém é citado, e eu acho que eu até dei o exemplo de quando a gente cita uma sigla, né? A primeira vez que a gente cita uma sigla, a preferência é que se faça o quê? Que você coloque qual é o significado dela. Depois, se você citá-la novamente, não tem necessidade, pode ser só a sigla. Por quê? Porque daí, quem tomou conhecimento do seu texto já sabe ao que você está se referindo, ou a quem, como é o caso aqui. Então, quando eu coloco que ele é físico, o nome completo dele, qual que é a função dele, né? Depois, eu só posso utilizar o quê? O que é a profissão dele, o sobrenome dele. Isso a gente faz muito uso, principalmente o que? No resumo, que a gente viu, né? Que a gente precisa dessas estratégias para que sempre deixe claro a quem pertence o texto original. Mas no caso aqui, foi feito isso, a primeira vez foi colocada ali por completo, porque justamente é isso, é a primeira vez que aparece no texto. Aí na 10 diz o seguinte: com base na leitura integral do texto, extraia um exemplo de cada estratégia indicada a seguir que busca aproximar o leitor das informações científicas tratadas. Aqui no caso, as estratégias argumentativas. Óbvio que cada um de vocês escolheu um trecho, aqui foi só para exemplificação, sem trocadilhos aqui com o primeiro, que é exemplificação, né? Mas cada um optou por colocar um trecho que condizia com esse tipo de estratégia argumentativa. No caso aqui, eu selecionei de exemplificação o trecho que diz o seguinte: além da preocupação com as perdas dos apicultores, que eu não coloquei aqui inteiro, né? Existe o risco para as culturas que dependem delas para a polinização. O maracujá, por exemplo, só produz se for visitado pela mamangava. E isso a gente encontra no último parágrafo que a gente tem acesso do texto, né? Lembrando que não é o último parágrafo do texto porque ele não foi transcrito em sua totalidade. Depois, na definição, eu coloquei ali sobre os neonicotinoides, né? Classe de defensivos agrícolas amplamente utilizados no mundo, que a gente encontra lá no segundo parágrafo, né? E que depois vai ser, né, diagnosticado pela pesquisa do Malaspina como o principal responsável, né, pelas mortes das abelhas. Depois, a gente tem ali relato de experiências. E aí eu já vou fazer uma correção. Eu disse lá anteriormente, quando eu fui explicar sobre relato de experiência, que era um estudioso e tal que estava fazendo. Mas na realidade, não, é um apicultor. Conforme é possível visualizar, lá no 12º parágrafo, que apresenta lá o estudo do Malaspina,
é esse trechinho que traz ali. Em alguns casos, como de um apicultor do município de Boa Esperança, do Sul, no interior de São Paulo, a relação entre causa e efeito ficou comprovada. Porque daí foi o apicultor, né, que fez esse relato, mas ele fez esse relato e quem documentou foi o Malaspina. Depois, temos lá recursos visuais. E os recursos visuais, gente, é aquela fotografia da abelha, né, com o microsensor. E depois o infográfico, que a gente viu agora há pouquinho a interpretação sobre ele, né, que traz esse complemento das informações para ajudar na compreensão do que o artigo de divulgação científica objetiva divulgar. Se vocês fizeram outros exemplos, com exceção desse último que não tem muito, né, como ser diferente, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu só coloquei mesmo para exemplificar o que estava sendo solicitado, apesar de eu já ter explicado isso quando estava passando a tarefa, tá? Mas se optaram por colocar outros trechos, melhor ainda. Tá? Porque daí mostra a riqueza, né, de estratégias argumentativas que esse texto nos propõe. Bom, gente, para não ficar tão maçante, como eu sempre digo, porque fica mais maçante ainda a gente fazendo assim, né, por meio de videoaula, a gente encerra a nossa aula hoje por aqui. Na próxima semana a gente continua então fazendo essas correções. Se tiverem alguma dúvida é só entrar em contato comigo e nos vemos na próxima semana. Gente, tchauzinho, até lá!